Começar a gravar. E vamos lá. Então tá. Hoje a nossa aula, a gente vai... Só que eu vou... Alguém se importa de ficar de anfitrião da aula? Para eu não ter que ficar saindo toda hora para aceitar a aula. Bernardo, deixa comigo. Ah, beleza, Thais aí, Bruna. Boa Tô. noite. Tudo Boa certo. noite. Então tá, eu vou passar para ti aqui. Uhum. Tu botou sobrenome ou não? Ou tá só Bruna? Bruna, só Bruna. Tá. Então fechou. Então, Beleza. igual aquele dia lá que a Raíssa ficou pro Jorge, se eles mandarem alguma pergunta ali no chat, também pode me ajudar, tá? Tá, fechado. Obrigado. Então vamos lá. Pessoal, hoje então a gente vai conversar sobre os tratamentos cirúrgicos das bolsas periodontais, tá? Antes da gente falar da cirurgia propriamente dita, né? Da técnica cirúrgica, o que a gente pode fazer para tratar essas bolsas periodontais, se eu vou só raspar, se eu vou fazer enxerto, a gente vai começar com alguns conceitos básicos, tá? E aí eu queria que vocês me falassem das últimas aulas, né? O que vocês lembram? Quem é que pode conceituar o que é uma gengivite? Abre o microfone aí e ajuda os colegas. Só não vale dizer que gengivite é inflamação da gengiva, pessoal, né? Todo mundo quase dentista aí já. Quem que me ajuda? Não lembram de nada? Não foi a Bruna que deu essa aula para vocês? A Bruna está escutando aí, ó. E quem que me ajuda dizendo o que é uma periodontite? Quem que pode conceituar? Ninguém sabe? Nem no chat falaram nada? Beleza. Nada, todo mundo calado aqui. Então vamos seguir. Eu não vou responder também, pessoal. Vamos lá. Vamos nos ajudar. Se a gente não sabe o conceito básico da doença, se vocês não souberem diagnosticar, como é que vocês vão tratar? Como é que vocês vão escolher entre fazer um tratamento não cirúrgico e fazer um tratamento cirúrgico? Ou manter ou extrair um dente? Primeiro de tudo, a base está no diagnóstico. Se eu não sei diagnosticar, eu não vou saber tratar também o meu paciente, tá? Deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui, se eu não vou estar ajudando vocês a responder. Beleza, então quem que me ajuda? O que é o periodonto de proteção? Ou periodonto de sustentação? Quem que me ajuda a falar quais estruturas estão compostas? Ou o que é uma periodontite crônica e o que é uma periodontite agressiva? Será que tem uma diferença na forma de tratamento na periodontite crônica e na agressiva? Ou eu posso tratar de qualquer maneira? Tá? Sem esses conceitos básicos aqui, pessoal, de o que é uma gengivite, o que é uma periodontite, periodonto de proteção, periodonto de sustentação, a gente não vai conseguir traçar um plano de tratamento correto, tá? E aí não vai adiantar eu fazer raspagem a campo fechado, ou raspagem a campo aberto, ou fazer enxerto, se a gente não sabe a parte básica, tá? Que é de diagnóstico. Então, isso a gente tem que estudar. Deixa eu ver aqui se alguém... Vamos lá. A Vitória. Gengivite é uma doença que vai causar inflamação na gengiva. Ah, tá. A principal causa é a má higiene. Beleza. A Danusa. Periodonto de sustentação, cemento, ligamento periodontal e ossoalveolar. Perfeito, Danusa. Boa, Tainá também. Gengivite não há agressão ao tecido de suporte, né? Qual que é o tecido de suporte? A Danusa já falou ali pra gente ali em cima, ó. Periodonto de sustentação é osso,
alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular. Beleza, então a gengivite é uma inflamação do quê? É uma inflamação que está restrita ao tecido periodontal de proteção, certo? Enquanto que a periodontite é uma inflamação que atinge o tecido periodontal de sustentação, o periodonto de sustentação, tá? Periodonto de proteção é a gengiva, sim, periodonto de proteção é a gengiva. E o que compõe essa gengiva? Quais são as áreas? Vamos lá, vou voltar aqui para a aula para a gente evoluir. Então, certo, gengivite, inflamação do tecido periodontal de proteção. Periodontite, inflamação do tecido periodontal de sustentação, né? Periodonto de proteção, gengiva, né? Que compõe o quê? Epitélio do sulco, epitélio juncional, inserção conjuntiva, tá? Enquanto que o periodonto de sustentação vai ser, como já falaram no chat, osso alveolar, ligamento periodontal e também cemento radicular, tá? E quem que me ajuda agora nessa questão? Na periodontite, quem que sabe quais são as diferenças da periodontite crônica e da periodontite agressiva? Quem que pode me ajudar nessas respostas? Eu vou abrir lá o chat para ler, já que estão com vergonha. Bernardo, Oi. talvez eles tenham um pouco de dificuldade de fazer a diferença para ti de crônica e agressiva, porque a gente frisou bastante na classificação nova, tentando fugir um pouco de restringir a crônica e agressiva. Tá. Vamos lá, mas quem que chuta, pessoal? A parte ali anterior vocês já acertaram. Então tá, então vou seguir aqui com a aula, aos pouquinhos a gente vai respondendo tudo isso. Tá? Então, como a gente já viu, a gengivite é inflamação restrita ao periodonto de proteção. A periodontite, a inflamação atinge o periodonto de sustentação, né? Osso, ligamento e cemento. E a doença periodontal tem caráter multifatorial. Quem que lembra das aulas anteriores, quais são os fatores de risco para desenvolvimento da doença periodontal? O que a gente tem que procurar lá na anamnese do paciente, primeiro dia que ele chegar na clínica para conversar com a gente? Quais são os fatores? Doenças sistêmicas, tabagismo, isso aí. O que mais? São 4 fatores de risco principalmente e um indicador de risco. Histórico genético, hereditariedade, doença sistêmica, tabagismo, tá correto. O que mais? Biofilme, né? Porque sem bactéria não existe doença, tá? A gente sabe que é multifatorial, né? Não é porque tem a bactéria que vai existir doença também, né? Mas é isso aí. Hereditariedade, tabagismo, xerostomia, não. Fenótipo, não, Pedro. O fenótipo ele vai influenciar em como aquele paciente, aquele tecido periodontal, ele vai responder à doença, tá? Mas ele não vai influenciar se vai ter a doença ou não. Vamos supor assim, um fenótipo fino, ele vai responder à doença periodontal com o quê? Migração apical do tecido. O que é isso? Recessão. Um fenótipo espesso, mesmo que o paciente venha a perder osso, geralmente a gengiva fica na posição, tá? Geralmente a gengiva fica na posição e aí a gente vai ter a profundidade de sondagem. Idoso também não. Ó, hereditariedade, tabagismo, doenças sistêmicas, que a principal delas vocês já citaram, né? É a diabetes, biofilme específico e também, como indicador de risco, o estresse, tá? Que vai
vai estar relacionado também à imunidade também, Vitória, tá? Mas a gente vai considerar o estresse. Então, beleza, a gente já identificou os fatores de risco, já aprendeu lá, já relembrou, né? Que vocês já sabiam o que é gengivite, o que é periodontite, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, também já me ajudaram a descrever o periodonto, né? Vai ser composto por gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular, sendo que a gengiva, as estruturas mais importantes vão ser o epitélio do sulco, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, né? Quando isso for rompido, vai ter acesso ao periodonto de sustentação, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento radicular. E aí, quando ocorre a inflamação e a reabsorção desses tecidos, aí a gente vai ter a periodontite. Certo? Então, vamos lá. Opa, passou direto aqui. Então, na hora de tratar, pessoal, o que vocês devem ser capazes de responder, tá? O que vocês têm que responder quando for tratar o paciente? Primeira coisa, se vocês, se existe saúde, por que está passando esse slide aqui? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver se agora vai. Então tá. Então vocês vão ter que diagnosticar lá no paciente de vocês se ele é um paciente saudável, né? Se ele tem gengivite ou se tem periodontite. E aí isso vocês já sabem como fazer. Depois, vocês acabaram de me falar no slide anterior também quais são as causas dessa doença, né? Os fatores de risco, que a gente já viu. A terceira questão, nós vamos ver qual que é a severidade dessa doença. Se é uma periodontite inicial, se é moderada ou se é avançada, né? Outro fator importante para a gente classificar se é uma periodontite localizada ou se é uma periodontite generalizada. E aí, quais são as opções terapêuticas? Que é nisso que a gente vai conversar e vai basear a aula de hoje, né? Lembrando que a gente pode ter uma terapia cirúrgica ou não cirúrgica, né? A não cirúrgica, o que seria? A nossa raspagem periodontal a campo fechado do dia a dia, né? Cirúrgica, aí a gente vai ver as técnicas hoje, tá? Qual cirurgia que está mais indicada? Se a cirurgia é uma cirurgia de apenas raspagem a campo aberto, se eu tenho boa previsibilidade para fazer um enxerto e regenerar aquele tecido perdido, ou se não, se a melhor opção é a extração, tá? Porque muitas vezes, eu sei que agora no início, às vezes a gente fica pensando que extração é a última coisa que tem que fazer. Mas hoje, em 2020, pessoal, às vezes é melhor eu extrair um dente e conservar ou preservar a estrutura óssea dos dentes adjacentes, papila, crista óssea, né? Para manter estética, do que ficar tentar raspar um dente para salvá-lo, tá? E aí condená-los do lado também, pelo menos esteticamente, certo? Então, exodontia também é tratamento, né? Hoje em dia está muito fácil fazer implante, tá? E aí, visto isso, a gente vai ver qual é o prognóstico de tratamento, tá? Qual que será o tempo aproximado de tratamento? O que vocês acham? Qual é o tempo de tratamento de um paciente periodontal, aproximadamente? Quem que responde? Pode ser lá no chat, não tem problema, eu fecho aqui rapidinho. O prognóstico vai depender da gravidade da doença, né? É claro. Mas o tempo de tratamento, o que vocês acham? Em torno de 4 a 6 semanas? Vai depender, né, Tainá? O que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes a periodontia fica esquecida. E a periodontia, mesmo a periodontia básica de raspagem, ela é muito importante no nosso consultório, não somente para a saúde periodontal dos pacientes, mas também para a nossa saúde financeira, tá? O tempo de tratamento vai ser, ok, de 4 a 6 semanas, uma semana,
2 semanas, isso vai depender da magnitude da doença. Mas o paciente periodontal, a gente sabe que a periodontite não tem cura. Então, esse é um paciente que vai estar no consultório de vocês o resto da vida. Exatamente, Danusa. Ele vai ter que fazer o controle o resto da vida. E aí vai depender da gravidade da doença, da habilidade, ou da destreza, né? Ou do comprometimento desse paciente com vocês em fazer a higiene. Se não, ele vai voltar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 4 em 4, depende de cada caso, tá? Mas é um paciente que vai ficar com vocês o resto da vida. Então é um paciente bem legal da gente tratar, tá? Vocês têm que dar bastante importância para isso, para a clínica de vocês, porque a periodontia, como vocês sabem, é a base, tá? Outro passo bem importante é que qual é o custo dessa etapa terapêutica? Claro que vai depender de onde a gente está, se eu sou clínico geral, especialista e por aí vai, né? Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês é que é muito mais difícil raspar um dente adequadamente, isso vocês vão ver no laboratório, assim que a gente puder voltar, né, e fazer o laboratório, do que extrair um dente. Então comecem a botar isso na cabeça de vocês, a importância dessa raspagem periodontal, que vocês vão ver como ela também é bastante lucrativa, tá? A gente deve cobrar mais caro uma raspagem do que uma extração de um dente, com certeza. Tá? Então vamos lá. Continuando, então. Nós vamos classificar as bolsas como bolsa gengival ou pseudobolsa, que são aquelas que a gente tem uma hiperplasia, ou seja, um aumento gengival sem destruição dos tecidos periodontais subjacentes, e aí a gente já vai ver como tratar esse tipo de bolsa cirurgicamente também. Esse é um caso bem legal. E as bolsas periodontais, que é quando há destruição do tecido periodontal de suporte, tá? E aí a gente vai classificar na bolsa periodontal intraóssea, onde a gente tem uma perda óssea vertical, certo? Que é a letra C, que vocês estão vendo aí no slide. E uma bolsa periodontal supraóssea, tá? Onde a gente tem uma perda óssea horizontal, tá? Então, perda óssea horizontal, já adiantando aqui o conteúdo para vocês, eu não consigo fazer regeneração, porque eu não vou ter parede para suportar o meu enxerto, tá? Então, a gente tem que ter alguma parede para suportar o enxerto, para suportar a membrana, para que a gente tente uma regeneração tecidual, tá? Então, esse é o primeiro detalhe da aula, tá? O tipo de defeito periodontal vai me levar a um tipo diferente de técnica cirúrgica para buscar solucionar o caso do paciente, tá? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, nesses dois slides, no slide com 2 raio-x. Do lado esquerdo aqui, onde está escrito supraóssea, vejam que essa bolsa periodontal tem um formato de pires, assim, tá? Então a gente não consegue, é uma perda óssea horizontal, perdeu todo o osso. Então eu não consigo criar nada ali para ganhar osso ao redor do implante do dente de novo, tá? Ao contrário de quando eu tenho uma bolsa infraóssea ou intraóssea, como vocês podem ver no raio-x aqui do lado direito, tá? Estão vendo como a perda óssea ali é vertical? Então, claro que pelo raio-x eu estou vendo que tá mais radiolúcido, né? Então, alguma das paredes foram perdidas aqui no caso. Mas eu ainda tenho suporte. E, além disso, o suporte serve também para ter células para que elas se diferenciem, formem novo osso, novo cemento, novo ligamento periodontal, tá? Então, isso é bem importante que tenha suporte. Então, nós vamos regenerar ou poderemos regenerar apenas os defeitos ósseos verticais. E lá na frente, vocês vão ver o que a gente pode regenerar ou como é que a gente avalia a previsibilidade desse tipo de tratamento, tá? Então, antes de qualquer cirurgia e antes de qualquer tratamento periodontal, nós vamos avaliar algumas coisas, né? Oi? Acho que não era nenhuma pergunta. Então, nós vamos avaliar algumas coisas, como hereditariedade, depósitos microbianos, se o paciente é tabagista, diabetes, idade, estresse e condição socioeconômica, tá? Essa última parte aqui tem que ser citada também, porque para salvar um dente, às vezes sai mais caro do que para manter um dente, tá?
dependendo do tipo de membrana que a gente for escolher. E eu vou mostrar diferentes membranas para vocês também, tá? Então, feito. Então, aqui, o grande X da questão é fazer o plano de tratamento, né? Se nós vamos trabalhar com um tratamento não cirúrgico ou um tratamento cirúrgico, tá? E aí a Bruna já deve ter falado para vocês na última aula que nós sempre vamos começar a terapia periodontal pelo tratamento não cirúrgico. Independente da magnitude da perda óssea, independente da profundidade da bolsa periodontal, nós vamos começar pelo tratamento cirúrgico, tá? Porque no mínimo nós temos que tirar aquela inflamação inicial, tá? Ou supuração, ou sangramento, aquele tecido inflamado, porque a gente não consegue operar um tecido inflamado, tá? Ele vai ser ruim de incisar, vai ser ruim de suturar, e aí a gente vai ter problemas pós-operatórios severos, tá? Então aqui eu estou trazendo esse diagrama para vocês. Esse diagrama está num flyer, num folder informativo da Geistlich, que é uma empresa suíça de biomateriais. Eu coloquei lá no AVA para vocês. Então tem toda essa parte de diagnóstico, fase de tratamento, o que pode ser utilizado de biomaterial e também diferentes técnicas cirúrgicas em diferentes defeitos. Então quem tiver curiosidade, quem gostar do tema, depois da aula, amanhã depois, vocês podem estudar mais a fundo. É um cartaz bem pequenininho, tá? Mas é legal que vocês têm mais conteúdo também para ler depois, tá? Então a gente já falou, né? Tudo começa com o diagnóstico, tá? Depois a gente vai para a fase de tratamento inicial, que é controle da placa, educação do paciente. E a educação do paciente a gente não faz só na primeira consulta, pessoal, a gente vai fazer toda a consulta, tá? E aí nós vamos fazer a raspagem, tá? Seja a raspagem supra ou subgengival, tá? Isso vai consistir na fase não cirúrgica do nosso tratamento, que foi a aula anterior de vocês. Depois disso, a gente vai reavaliar esse paciente, né? E aí nós vamos avaliar sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, nível de inserção clínico, para aí decidir para onde que a gente vai. Se a gente volta para a fase não cirúrgica ou se a gente vai para a fase cirúrgica ou, na melhor das hipóteses, se a gente vai direto para a terapia periodontal de suporte, que é o assunto final da nossa aula de hoje. Então, a terapia não cirúrgica, pessoal, nada mais é do que a raspagem a campo fechado. Com as curetas Mini Grace, com a Grace, com as limas, tudo aquilo que o Jorge passou para vocês na aula dele, tá? Então, vocês já sabem que o tratamento não cirúrgico, o objetivo é modificar ou eliminar os fatores etiológicos microbianos, né, que são os fatores que contribuem para as doenças gengivais e periodontais, e o resultado é a interrupção da progressão da doença e retorno dessa dentição a um estado de saúde, conforto e função, né? Melhora daquela mobilidade e por aí vai, tá? Um fator importante que a gente tem que falar para o paciente é que qual é o resultado esperado? É migração apical dos tecidos, é recessão, né? Na maioria dos casos, se a gente não buscar fazer uma regeneração, porque a gente está tirando o tecido inflamatório, né? Então, o tecido que estava inflamado, gengival, vai migrar apical na maioria dos casos, tá? Então, a gente sempre tem que conscientizar o paciente disso, para que ele não ache que é um defeito que nós causamos nele, tá? E aí a gente vai ter a sequência: instrução de higiene, controle de placa, remoção de cálculo supragengival, recontorno de restaurações, restauração de lesões cariosas, alisamento radicular e depois a reavaliação dos tecidos periodontais. Então, só lembrando da aula do Jorge, eu sei que alguém perguntou aí sobre ultrassom. Sim, nós podemos usar o ultrassom para soltar o tártaro, tá? Mas o ultrassom não faz raspagem nem alisamento radicular. Lembro bem que ele falou isso para vocês, tá? Então, o alisamento vai ser feito manualmente, na cureta. A gente pode usar e nós vamos permitir vocês também a usar para acelerar o processo, tá? Mas é a cureta que vai fazer o alisamento radicular. Então, como conceitos, né? A raspagem é o processo pelo qual a placa e o cálculo ou tártaro são removidos das superfícies dentárias e o alisamento é o processo pelo qual tanto o tártaro incrustado quanto as porções de cemento necrótico são removidas, tá? Deixando uma superfície, que o Jorge já falou para vocês, limpa, lisa e dura. Isso vocês têm que ter em mente, gravado na cabeça de vocês, tá?
independente da terapia ser cirúrgica ou não cirúrgica, é isso que vai definir se o tratamento de vocês vai dar certo ou não, tá? A terapia cirúrgica ou não cirúrgica, ela vai ajudar na visualização do campo, mas o tratamento periodontal ele se baseia apenas em uma coisa, que é raspagem e alisamento radicular, tá? Independente de campo fechado ou aberto, tá? Então, quais são os objetivos da raspagem e alisamento radicular, né? Remoção do cálculo, remoção de excesso de restaurações, cemento necrótico e alisamento radicular, tá? Feito isso, voltamos ali para aquele slide da fase de consolidação, né? Da gente decidir para onde que vai, tá? Nós podemos ir para dois cenários. Ou, por um lado, de preservação do dente, que é o que nós vamos falar hoje. Vou falar para vocês de raspagem a campo aberto, que é a cirurgia mais simples dos tratamentos cirúrgicos periodontais. E vamos falar também de regeneração óssea guiada e regeneração tecidual guiada. Tá? Então, basicamente, são essas três técnicas que nós vamos discutir hoje. Ou, se não der resultado, se a gente achar que o custo-benefício de manter esse dente não está valendo a pena, nós vamos para extração, tá? E aí vai substituir por implante ou por prótese. Oi. Dá para voltar um slide rapidinho? Vai ficar tudo gravado, tá? Tainá, não sei, é que tá aparecendo só Thay. Então não precisa se preocupar, eu tô gravando a aula, depois a gente vai subir no canal lá que a Bruna criou no YouTube, tá? E eu não sei se a gente tá botando no Ava também, mas no YouTube com certeza vai estar. Não precisa se preocupar de ficar anotando, tá? Tudo... então bom. Obrigada, tá? Nada. Vai estar tudo lá. Então, assim, pessoal, preste atenção no que eu tô falando, anotem o que eu tô falando, mas o que tá no slide não precisa se preocupar, tá? Voltando aqui à linha de raciocínio, então, a gente vai decidir, né? Se vai preservar o dente ou se vai fazer a extração. Vamos lá. Então, tratamento cirúrgico. São dois tipos básicos, tá, pessoal? Ele vai garantir o acesso cirúrgico para que a gente tenha certeza que está conseguindo raspar e remover tudo de tártaro, tecido de granulação e deixar a raiz limpa, lisa e dura. E outro, que era feito mais antigamente, ele visa eliminar ou reduzir a profundidade da bolsa periodontal. O que é esse número 2 aqui? O que acontecia? Que era o tratamento periodontal de antigamente, né? Eles sondavam a bolsa periodontal, dava 4 milímetros. Eles pegavam o bisturi e cortavam, tá? E deixando a superfície do dente, a superfície radicular exposta, tá? Para que o paciente pudesse higienizar. É claro que isso era um tratamento mais antigo, né? Quando os pacientes não estavam tão exigentes quanto são hoje na questão estética, né? Antigamente era só saúde e dor, né? Hoje a gente fala em saúde, função e estética, tá? Nardo? Oi. Bateu o Manezês aí, vai falando um pouquinho mais devagar, por favor. Beleza. Vamos lá, onde é que eles se perderam, Bruna? Não, eu acho que é nesse slide mesmo, só para ir devagar para eles irem entendendo. Tá, vamos lá. Pessoal, então assim, tratamento cirúrgico a gente tem dois tipos básicos, tá? Ele vai fazer com que a gente tenha acesso visual ao defeito, à superfície do dente, para que eu consiga fazer uma raspagem radicular ou uma remoção do tecido de granulação perfeita, porque eu vou estar enxergando, tá? Então a gente vai fazer isso quando eu tiver uma bolsa muito profunda, vamos lá, 6, 7, 8 milímetros, que eu não vou conseguir raspar campo fechado, eu abro um retalho de espessura total para ter acesso a esse defeito periodontal e aí conseguir raspar adequadamente, tá? Porque vamos imaginar, uma bolsa lá de 8 milímetros, não adianta nada nós rasparmos efetivamente os 6 primeiros milímetros e o fundo da bolsa eu não conseguir raspar. Porque aquelas bactérias que estão lá no fundo da bolsa, elas vão recolonizar todo o defeito periodontal, tá? Então, o tratamento cirúrgico, esse número 1 aqui, ele vai servir para a gente ter acesso visual, tá? E melhor empunhadura também para conseguir raspar, tá? E aí a gente vai ter certeza do nosso tratamento, certo? O segundo tipo, ele visa eliminar ou reduzir a profundidade da bolsa periodontal.
Isso é o que antigamente se fazia para tratar periodontite. Eles sondavam, dava lá 4, 5 milímetros a profundidade da bolsa. Ao invés de abrir um retalho e raspar, eles pegavam o bisturi e cortavam na profundidade de sondagem, tá? Deixando sulco zero. Isso causava uma recessão gengival, claro, né? Ficava a raiz exposta, mas o paciente conseguia escovar e manter higienizado. Certo? Tudo bem agora, pessoal? Tudo certo, pode continuar. Beleza. Então vamos lá. Quais são os objetivos, então, da terapia cirúrgica? Eliminar as alterações patológicas nas paredes da bolsa, como já falamos, criar um estado estável com fácil manutenção e promover a regeneração tecidual, se possível, tá? Daqui a pouco a gente já vai falar sobre regeneração e reparo tecidual, tá? Então, basicamente, são esses os objetivos da raspagem a campo aberto, né? Da terapia cirúrgica. Quais são as vantagens das técnicas cirúrgicas, né? Como eu falei no slide anterior para vocês, elas aumentam o acesso às superfícies radiculares, né? Eles tornam mais fácil esse acesso e mais fácil a remoção também. Reduzem ou eliminam a profundidade da bolsa, permitindo que o paciente consiga manter a higiene, como eu falei para vocês também, e eles vai acabar remodelando o tecido mole e duro, a fim da gente ter uma topografia favorável para higiene do paciente. Então, a terapia cirúrgica, pessoal, ela está relacionada a nós dentistas a facilitar o procedimento, tá? Para a gente conseguir raspar adequadamente, visualizar e raspar adequadamente o defeito periodontal, e ao paciente a facilitar a higiene dele depois também, tá? Essas são as vantagens. Então, o primeiro caso que eu trago aqui para a gente discutir hoje, pessoal, é essa paciente. Olha só, essa paciente eu atendi quando eu estava acho que no primeiro ano de mestrado na UFSC, que eu fazia especialização em periodontia também, e aí uma colega do mestrado da dentística trouxe essa paciente que não, né? Não morreu. É irmã de uma amiga dela. Então, ela chegou com essa característica, tá? Era uma paciente adolescente, pré-adolescente, tinha 13 anos na época, e ela estava com um aparelho apenas 30 ou 40 dias, tá? O que vocês acham que aconteceu para em 30 dias a paciente voltar dessa maneira, né? Com essa inflamação gengival, com essa hiperplasia? O que vocês acham que pode estar relacionado a isso? Péssima higiene, sim, com certeza. Tá relacionado, né? Porque o biofilme, ele é indispensável para que haja a doença periodontal, né? Só com ele não vai acontecer, mas ele é indispensável, ele tem que estar presente. Então, a má higiene, sim, é um fator importante. Com certeza não passava o fio dental. O que mais? Mas vocês acham que em 30 dias, se vocês ficarem 30 dias sem escovar, aliás, sem passar o fio dental, vai acontecer isso? O aparelho ortodôntico também vai ajudar a reter o biofilme, né? Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês a aula, olha só. Como tinha bastante resina também ao redor do bracket, tá? Então isso é bem comum de ocorrer também quando o ortodontista não tem o cuidado de colocar a resina pontualmente, não dá um polimento e por aí vai, tá? Vamos lá, começou a esquentar. Não é uma doença sistêmica, mas é alguma coisa sistêmica. O que vocês podem pensar? Era uma menina na pré-adolescência, com 13 anos. O que pode ter dado esse boom na doença periodontal dela, nessa hiperplasia gengival? Fatores hormonais, exatamente. Então, ela tinha acabado de entrar na puberdade, então os hormônios lá em cima, no corpo dela, claro, colocou o aparelho, dificultou ainda mais a higiene, que já não é boa em adolescentes, né? E aí, deu no que deu, tá? Mas isso aqui é o que a gente chamou lá atrás
no início da aula de pseudobolsa, né? É uma hiperplasia. Então, esse aqui, pessoal, quando a gente tem uma hiperplasia, é o único caso que a gente vai resolver com aquele tipo 2 das terapias cirúrgicas, que é eliminação cirúrgica da bolsa, tá? Porque eu não vou causar um defeito nessa paciente, porque a gengiva dela tá além da junção cemento-esmalte, tá? Eu não vou causar recessão. Pode falar, Bruna. Não? Então tá. Vamos lá. Então aqui o que a gente vai ter que fazer para tratar esse caso, tá, pessoal? Claro, primeira coisa, a gente vai fazer uma profilaxia, né? No mínimo passar um ultrassom, indicar um Periogard, uma clorexidina 0,12% para ela fazer uma semana, para depois nós conseguirmos operar o caso, tá? Mas assim, chegando lá para o dia da cirurgia, nós vamos fazer, primeira coisa, a sondagem. Vocês vão sondar quanto que eu tenho de profundidade de bolsa. Tá? Vocês podem ver ali, tem aproximadamente 4 milímetros de hiperplasia gengival. Tá? E aí vocês vão sondar pelo menos 3 porções em cada dente. Distal, centro e mesial. Igual quando a gente faz o periograma, né? Vai sempre fazer distal, centro e mesial. Tá? E a mesma coisa vocês vão fazer aqui. Cada dente vocês vão marcar pelo menos 3 pontos. Ah, professor, estou insegura de marcar só 3 porque fica muito longe um do outro. Posso marcar mais? Pode, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem marcar o desenho completinho ali para depois fazer a incisão, certo? Então, vão marcar todos os dentes onde vai ser removido um colarinho, né? Que é aquela faixa de tecido. Essa cirurgia, pessoal, depois de marcado os pontos de incisão, ela pode ser feita tanto com gengivótomos quanto com o bisturi, tá? Nesse caso, eu documentei com o gengivótomo, que o primeiro aqui que está sendo utilizado, que é esse que está na horizontal, é o gengivótomo de Kirkland, tá? Que a gente vai fazer essa incisão horizontal. Depois, na região da papila, a gente vai utilizar, na foto aqui do lado direito, o gengivótomo de Orban, tá? E aí, nós vamos remover esse colarinho completo. E é isso que vocês vão ter de pós-operatório imediato, tá? A diferença de quando a gente faz essa cirurgia com o bisturi é que com o bisturi eu não consigo tirar o tecido em volume, assim. Estão vendo como diminuiu o volume ali também? Não só em altura, mas volume tecidual. Então, quando eu faço com bisturi, eu só tiro o contorno. Eu só tiro o colarinho, o que está em excesso vertical. Mas eu não consigo tirar, através de uma incisão só, também o volume, tá? Eu vou ter que trabalhar de outra forma depois. O ortodontista estava cego? Não, na verdade, o ortodontista geralmente ele vê e não sabe o que fazer e ele encaminha para o periodontista. Então, esse contato de vocês com o ortodontista tem que ser muito próximo, porque isso é muito comum de resolver. Claro que a maioria dos casos nós vamos resolver com raspagens com tratamento não cirúrgico, mas alguns casos a gente precisa fazer também e é bem normal que ao final do tratamento ortodôntico nós precisamos fazer um recontorno gengival, tá? Que é o aumento de coroaclínico, a gengivectomia. Isso é bem comum. Então, vocês têm que estar próximos do ortodontista de vocês ou de quem encaminhe para vocês, porque se vocês mostrarem para o ortodontista esses casos onde ele termina a ortodontia nem sempre com as margens todas na posição, porque vocês sabem que quando a gente está fazendo a movimentação ortodôntica, quando a movimentação é lenta, ele traz osso e gengiva também. Tá? Então, nem sempre o ortodontista consegue terminar o tratamento ortodôntico com as margens perfeitas, mas isso vocês vão ter numa aula mais para frente, tá? Uma aula só de aumento de coroa clínica, tá? Então, o que eu estava falando aqui para vocês é que este instrumento aqui, o gengivótomo de Kirkland, ele tira como se fosse uma fatia na diagonal,
Por isso que ele já vai tirar em altura e volume também. Diferente do bisturi, né, que nós vamos cortar só em altura. Eu vou fazer o recontorno gengival, mas depois o volume a gente vai utilizar outros instrumentos para tirar, tá? E esse aqui da esquerda é o pós-operatório imediato, pessoal. Vejam só como o freio dela aqui, ó, era bem pronunciado, estava bem inflamado também. Então, na mesma cirurgia que eu fiz a remoção cirúrgica da bolsa, eu fiz também a frenectomia, tá? Então, gravem isso, ó, quando eu tenho uma pseudobolsa, uma hiperplasia, como é que vai ser a cirurgia? Remoção cirúrgica da bolsa. Como que eu vou fazer essa cirurgia? Vou sondar, tá, o sulco e vou transferir com a sonda. Estão vendo aqui na foto, a sonda está por dentro do sulco. Vocês vão tirar, vão botar por fora e vão marcar exatamente a profundidade de sondagem, tá? Vão fazer isso 3 vezes, distal, centro e mesial para cada dente. Depois disso, é brincar de ligar os pontos e tirar o colarinho, tá? Então, a foto aqui da esquerda é o pós-operatório imediato da paciente e a foto da direita, o pós-operatório de 30 dias, tá? Então, essa hiperplasia é o único caso que a gente vai fazer a remoção, a ressecção cirúrgica da bolsa. Certo? Entenderam essa parte? Tudo bem, pessoal? Pode responder ali no chat, não tem problema. Entenderam essa parte da remoção da bolsa, ressecção da bolsa? Beleza, então podemos seguir. Vamos lá para a segunda parte, então. A segunda parte visa o acesso cirúrgico ao defeito periodontal, tá? Que é a raspagem a campo aberto. A única vantagem dela é o acesso cirúrgico, tá? Para isso, para a gente entender se eu vou fazer uma raspagem, se eu vou fazer uma raspagem mais aplicação de um ácido, se eu vou fazer uma raspagem mais colocação de uma membrana, colocação de substituto ósseo, eu tenho que primeiro saber conceituar o que é um reparo do que é uma regeneração. Quem que pode me ajudar nessa? Qual que é a diferença entre reparo e regeneração? Vou dar uma dica para vocês. Aqui, o exercício do AVA, do final da aula, tem essa pergunta. Diferencie reparo de regeneração periodontal. Então, fiquem atentos aí. Vou esperar alguém me ajudar a responder. Pode falar. Reparo é quando não há restituição da arquitetura e a função dos tecidos. E a regeneração é a restituição da arquitetura e função dos tecidos? Isso, exatamente. Mas assim, e aí o reparo, se ele não vai reconstruir todos os tecidos, né, que seria o quê? Osso alveolar, ligamento periodontal e o que mais? Cemento radicular, né? Se eu consigo regenerar esses 3 tecidos, eu tenho uma regeneração. E o reparo, como é que ele cicatriza? Quem que me ajuda? Tem 2 formas de reparo, que aí dependendo da nossa técnica cirúrgica, do que eu for utilizar, eu posso ter um reparo ou posso ter outro. O que vocês acham? Heloísa, que acertou a primeira. Continua aí ajudando. Não sei. O reparo seria a raspagem de campo fechado ali, né? Do epitélio juncional longo? Boa. Tá? E se eu não quero a formação por um epitélio juncional longo, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu tenho que lançar mão de utilizar na raspagem a campo aberto? Porque a gente sabe que a adesão do epitélio juncional ela é mais fraca no dente do que comparado à inserção conjuntiva, né? Então, sempre que possível, eu vou querer um reparo por inserção conjuntiva longa, tá? E aí, como é que a gente vai conseguir isso? Através da aplicação de um ácido. Conseguir não, né? Como é que a gente vai tentar isso, tá? Então, é exatamente isso, tá? O reparo. Opa. Deixa eu fechar. Acho que entrou todo mundo, Kenny. Não tem ninguém aqui, não. Só se caiu.
Então, reparo, tem, como falar, restituição da arquitetura e função dos tecidos. Raspagem a campo fechado, a gente vai normalmente ter um epitélio juncional longo. E a raspagem a campo aberto, nós vamos tentar uma formação de inserção conjuntiva longa através, além do tratamento mecânico da raiz, que é a raspagem, também do tratamento com ácido, tá? Tratamento químico dessa raiz, que pode ser ácido cítrico, tetraciclina, mas o que normalmente a gente acaba utilizando é o EDTA 24%, tá? E aí, aqui tem uma tabela, quem fez foi a professora Raíssa, tá? Que o que a gente vai trabalhar na clínica mais é o EDTA, tá, pessoal? 24%, que vocês vão ter que deixar 3 minutos sobre a superfície do dente. Evitando sangramento, evitando saliva, tá? Tem que deixar agir na superfície do dente, para que a gente tente uma regeneração por inserção conjuntiva longa, que é mais segura. Prof, dá para voltar o slide anterior ali? A raspagem é campo aberto, então daí vai usar um ácido? Não entendi muito bem essa parte. Isso. Como eu falei lá na parte inicial da aula, o tratamento periodontal, ele consiste na raspagem e alisamento radicular, tá? Então, a raspagem a campo aberto, vocês vão rebater um retalho, vão ver a bolsa periodontal, raspar essa raiz do dente, tirar o tecido de granulação, igual vocês fariam na raspagem a campo fechado. Um próximo passo é a colocação de um ácido nessa raiz, tá? O tratamento químico. Geralmente a gente vai utilizar o EDTA 24%. Eu já vou mostrar para vocês um caso, tá? De raspagem a campo aberto com aplicação de ácido, tá? Então, beleza. Geralmente a gente vai usar o EDTA 24%, tá? Quando eu quero uma regeneração, nós vamos buscar o quê? Novo osso, novo cemento e novo ligamento periodontal, tá? Para isso, nós vamos ter que utilizar membranas, tá? Que a membrana deve ser biocompatível, deve ser inerte, semipermeável, né? Para que passe nutrientes, mas que não passe alguns tipos celulares que a gente já vai ver quais são, e tem que ser resistente também, tá? Membranas reabsorvíveis, nós podemos trabalhar com as membranas de colágeno e com as membranas poliméricas, como o PLGA, por exemplo. Já as não reabsorvíveis, tem as membranas de PTFE, tá? Que são de politetrafluoretileno, tá? E aí a gente vai ter esse PTFE expandido, PTFE denso, PTFE com reforço de titânio, que é para que eu consiga fazer o arcabouço para vedar e dar sustentação para o meu defeito periodontal, né? Para o coágulo que está ali no defeito periodontal. Isso tudo a gente já vai ver com casos clínicos. Então, basicamente, pessoal, no reparo, o que vai acontecer? Nós vamos tratar a inflamação, que está acontecendo aqui no primeiro slide, removendo a quantidade de bactérias, deixando a superfície limpa, lisa e dura, e aí o tecido mole, ele vai se aderir ao dente novamente, né? Melhorando aquele nível clínico de inserção que vocês deveriam ter anotado no periograma, tá? Mas este reparo, como a Heloísa falou, ou como a Thay falou, agora não sei, ele pode acontecer por epitélio juncional longo ou por inserção conjuntiva longa. Para que a gente tente que esse reparo seja por inserção conjuntiva longa, a gente tem que fazer o tratamento químico da raiz com ácido, tá? Com EDTA. E na regeneração, como vocês já viram, nós temos a formação de novo osso, ligamento e cemento. Mas para que a gente consiga isso, nós vamos ter que utilizar membranas, certo? Outro fator importante, pessoal, e que eu comecei a falar lá no início da aula, onde a gente estava falando de tipo de bolsa, né? Supraóssea, infraóssea, é o tipo de defeito que nós temos, tá? Porque às vezes o tipo de defeito que nós temos não é um defeito regenerável. Então, o que vai estar indicado para esse defeito que não é regenerável? No máximo, uma raspagem a campo aberto e aplicação de ácido para tentar formar uma inserção conjuntiva longa, tá? Então, nós vamos classificar os defeitos em defeito de uma parede, 2 paredes, 3 paredes ou uma cratera interproximal.
O defeito de 4 paredes, o que que é? Não sobrou nada ao redor do dente. Nem vestibular, palatino, mesial, distal, não sobrou nada, tá? Que é quando tem uma perda óssea horizontal. E aí, não tem o que fazer para a gente ganhar inserção novamente, tá? Então, o defeito de uma parede, pessoal, a gente classifica os defeitos assim. Quando sobra uma das paredes, a gente classifica ele como defeito de uma parede. Quando sobra duas, estão vendo aqui no segundo slide, sobrou a parede distal e a palatina, ele é considerado um defeito de duas paredes. Quando apenas uma parede vai embora, vocês estão vendo ali que é a face distal, acho que é um canino nesse caso, mas vestibular, palatina e a distal estão mantidas, é um defeito de 3 paredes. Esse é o tipo de defeito que tem melhor previsibilidade, tá? Porque nós vamos ter estabilidade ao redor do defeito todo. E eu vou ter células, nutrição, vaso sanguíneo, tá? Fator de crescimento, tudo ali para formar o que a gente quer? Novo osso, cemento e ligamento periodontal, tá? Então gravem bem isso aqui na cabeça de vocês, da questão dos defeitos. Porque às vezes o aluno confunde lá na hora da prova, defeito de uma parede, o que é? Quando perdeu uma parede. Não, é ao contrário. O defeito de uma parede é quando restou apenas uma parede. O defeito de 2 paredes, restaram 2 paredes. O de 3, restaram 3. E a cratera ali, né, vai ser quando nós temos as 4 paredes, tá? Esse é o defeito mais previsível, mas é bem raro da gente achar, tá? Vamos lá. O que o tipo de defeito pode influenciar na nossa técnica cirúrgica e na previsibilidade? Vamos pensar primeiro nas influências negativas, tá? Quando esse defeito for pouco profundo, tá? Menos de 3 milímetros. Quando ele é muito largo e quando eu tenho mobilidade do dente. Então, quando o defeito é muito largo e ele é raso, eu tenho pouca fonte de nutrição, pouca fonte de células, tá? Vamos pensar aqui no defeito número de 3 paredes. Imaginem que a célula tem que sair lá da parede que ela está e chegar aqui no dente e formar novo osso. Então, quanto mais distante for essa distância, né, mais difícil vai ser de regenerar esse tecido, tá? A mesma coisa quanto mais curto ele for também. E a mobilidade do dente está relacionada ao quê, pessoal? O que eu preciso para que eu tenha a regeneração? Eu preciso de estabilidade do meu coágulo, tá? Se o coágulo não estiver estável, ele não vai formar osso. Então, se eu tenho um dente que ele tem mobilidade, o coágulo, consequentemente, também vai ficar movendo e não vai ter o resultado esperado, tá? E aí a gente vai ter que pensar em uma ferulização ou alguma coisa desse tipo, tá? Influência positiva, componentes, os defeitos profundos, mais de 3 milímetros. Defeito radiográfico estreito, tá? E a linha da base profunda, tá? Uma base profunda que dê sustentação para o tecido também. Então, vamos lá. Esse paciente, vou começar agora a falar em cima de casos clínicos, tá? E aí eu quero que vocês me ajudem tanto no diagnóstico quanto no tratamento, tá? Então, vejam só. Esse era um paciente que eu tratei na época da faculdade também, da pós-graduação, e ele chegou assim, olha só a profundidade de sondagem que tinha no canino. Ele tem a sonda inteira, né? Pode ter 12 milímetros, 15 milímetros, agora não sei de quanto era essa sonda. E o que a gente pode ver ali também na gengiva do paciente? O que vocês estão enxergando ali? Pus, né? Supuração. Então, a gente vai ter que pensar no que fazer. Lembrando que a gente vai tratar abscessos periodontais, né? Fazendo a terapia manual, mas também fazendo a antibiótico terapia sistêmica, tá? Sempre lembrando, primeiro eu vou desorganizar o biofilme, ou seja, raspar, e depois nós vamos entrar com antibiótico sistêmico, tá?
Porque o biofilme ele é muito organizado, tem muito mecanismo de defesa e se eu só der um antibiótico aqui, não vai resolver, tá? Porque essa bolsa periodontal tá completamente cheia de micro-organismos, tá? Então, beleza. Clinicamente, a gente já viu que tem pus, a gente está vendo uma profundidade de sondagem bastante grande e no raio-x, olha só o defeito, tá? Então, olha só como a gente perdeu muita altura de tecido, né? Aparentemente, não tem nem crista óssea mais, tá? Nem no dente adjacente. Então, tá. Já sei que eu não vou conseguir tratar esse paciente não cirurgicamente, a campo fechado, tá? Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Raspar campo fechado e entrar com antibiótico para diminuir essa inflamação, tá? A primeira etapa sempre vai ser a terapia não cirúrgica. Ok, eu falo por mim agora, tá, pessoal? Eu tenho como conduta, se eu sei que eu não vou conseguir raspar adequadamente uma bolsa, eu não vou ficar raspando várias vezes, tá? Isso tem filosofias diferentes de periodontia. A europeia, ela vai buscar raspar o quanto for possível a campo fechado, tá? A americana já vai abrir mais o retalho. Então, num caso como esse, que eu tenho lá 12 milímetros de profundidade de sondagem, eu vou fazer uma raspagem não cirúrgica, né, campo fechado, para descontaminar inicialmente, medico esse paciente, porque esse era um paciente que estava supurando, e eu já vou agendar a terapia cirúrgica, tá? Para eu raspar adequadamente. E aí a terapia cirúrgica aqui, a gente pode fazer com ou sem incisão relaxante, tá? Vocês já sabem o que é, já tiveram cirurgia, né? Os retalhos, incisão relaxante ou não? Não, Não. não Tá, tiveram não, Bernardo. tá. Deixa eu ver se eu tenho alguma incisão com incisão relaxante aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui quando eu estou traçando, não? Ou agora estão só me vendo? Dá para ver sim. Tá, então vamos lá. Eu não coloquei nenhum caso aqui com incisão relaxante, tá? Justamente, pessoal, porque quando a gente vai buscar uma regeneração, a incisão relaxante ela serve para ajudar ainda mais na visualização, mas ela me traz uma chance maior de cicatriz e de perda de papila, né, recessão marginal, porque a gente está causando um trauma maior. Mas vamos imaginar, esse caso aqui eu vou tratar com uma incisão intrasulcular, envelope, tá? Começa intrasulcular, passo aqui debaixo da papila e vou elevar essa papila. Se eu fosse fazer uma incisão relaxante, o que seria? Nós faríamos a incisão intrasulcular, incisão envelope, passando por baixo da papila. E aqui, ao invés da gente envolver a papila, né, que seria uma incisão envelope, vocês vão puxar uma incisão vertical, relaxante, em direção à linha mucogengival. Estão vendo aqui o desenho do mouse? Eu acho que você passou meio rápido antes ali, mas no slide 57, eu acho 50 e poucos, parecia que tinha. Não. Aqui é incisão envelope, ó. Só que Não, é envelope, me enganei. porque ao invés de fazer uma incisão relaxante, às vezes é melhor a gente fazer a incisão envelope em mais dentes, horizontal, tá? Porque isso vai dar mobilidade ao retalho também. A incisão relaxante... Bernardo, Oi? eu tenho uma foto tua aqui de um caso teu que tem essa incisão, se tu quiser o projeto para tu explicar. Manda aí. Posso? Pode, claro. Deixa eu pegar aqui. É outro caso, mas tem uma relaxante aí também. Ah, tá. Mas aqui a gente está usando para recobrimento Só para radical. entenderem o que Sim. é relaxante, né? Sim. Então, pessoal, aqui a Bruna pegou esse caso, ó, só para mostrar o que é a incisão relaxante, né? Que a gente vai recobrir. Porque a incisão relaxante, ela serve para dar mobilidade ao retalho. Seja para levar ele para cima, para eu enxergar melhor, ou seja para eu puxar ele de volta para baixo para recobrir um dente, tá? Então, a incisão relaxante é essa aqui, ó, é essa vertical. Que um dos detalhes dela, como deve se fazer, a gente deve passar no mínimo 5 milímetros
da linha mucogengival. Porque se eu fico só em ceratinizada, ela não vai me dar mobilidade, porque a ceratinizada não tem mobilidade, né? Então, nós temos que passar 3 a 5 milímetros da linha mucogengival. Isso que vai dar a minha mucosa alveolar, que vai dar a mobilidade do meu retalho, tá? Então, se vocês observarem aqui, onde eu estou passando o mouse, consegue ver Sim, o meu mouse? Tá, sim. então, ó, aqui a gente já está na área de mucosa alveolar, né? Então, é isso aqui que vai garantir que depois... deixa eu ver onde é que eu tenho aqui tracionando. Que já está suturado. Ó, na sutura, tracionou, então trouxe isso mais para baixo. Tá, vou interromper aqui. Valeu. Então é isso, pessoal. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Ali naquele compartilhamento da Bruna, teria como recuperar aquela papila? Porque pareceu que a cisão estava em cima dela. Deixa eu ver lá. É que a aula de recobrimento vocês vão ter só na Pério 2, tá? No próximo semestre. Mas ali, aquela incisão é uma incisão clássica de recobrimento radicular, tá? Então, aquele desenho horizontal e vertical, depois, a papila, aquele desenho ele vai ser a nova papila, tá? Então, se tu fosse ver na foto suturado, o retalho tá por cima da papila. Olha ali. Tá? O pós-operatório tem um aqui, ó, por exemplo. Ó. A papila continua. Porque aquela incisão ali, não vi quem que perguntou, mas aquela incisão é a nova papila, tá? Ela vai por cima da papila anterior do paciente, que deve ser debridada, tá? Tem que tirar o epitélio, porque o conjuntivo ele não gruda, digamos assim, né? Não se funde ao epitélio. Então, olha aqui na foto aqui do lado esquerdo, vê que já foi removido o epitélio, tá tecido conjuntivo exposto. E aí a Bruna tá desenhando ali, ó, aquele cantinho da incisão vai ser suturado na papila antiga, tá? Mas essa é só uma das formas de recobrir um dente, tá? Vão ter N formas depois, que a gente vai passar no próximo semestre para vocês, vai ter hands-on, e aí vai. Então, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Tá. Então, vamos lá. Então, tá. Então, aqui foi elevado o retalho, tá, pessoal? Sem relaxante, eu só fiz a incisão intrasucular e a incisão envelope, né, que é a elevação da papila. E vejam como aqui no lateral ainda tinha uma pontinha de crista óssea. Mesmo assim, o defeito é muito largo. Não tinha previsibilidade para eu conseguir uma regeneração, para eu investir numa membrana, para eu investir num substituto ósseo, porque tudo isso é caro, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Raspagem e alisamento radicular. Posso usar ultrassom para ajudar? Posso. Outra dica bem legal, pessoal, é que vocês peguem uma gaze também, coloquem lá no fundo da bolsa do defeito e venham raspando com a cureta. Porque isso faz com que vocês tenham, que ajude, né? Quando vocês estão raspando, está trazendo também o tecido de granulação. Um ponto importante que eu lembrei agora da aula do Jorge, que ele falou de instrumentais para terapia não cirúrgica, né? Ele falou até limas, foice, etc., mas tudo campo fechado. Um instrumental específico que eu gosto bastante para esse tipo de cirurgia, que é a raspagem a campo aberto, é a cureta de Goldman Fox. Ela tem um formato similar às Grace, só que ela é maior, ela é mais grosseira. Então, a cureta de Goldman Fox, pessoal, a gente usa para remover o tecido de granulação, que é o conteúdo inflamatório da bolsa, tá? O tártaro e o cemento necrosado, né, necrótico, nós vamos raspar com a cureta Grace, da mesma forma que raspávamos a campo fechado, tá? Então, vamos fazer raspagem e alisamento radicular. Um ponto bem importante, quando que eu sei que eu posso parar de raspar? O Jorge falou para vocês que eu posso parar de raspar um dente quando a superfície estiver limpa, lisa e dura. Beleza. Mas quando eu estou fazendo uma raspagem a campo aberto, que eu tenho muito tecido de granulação,
né? Muito tecido inflamatório. Quando que eu sei que eu removi todo esse tecido de granulação? Quem que pode ajudar? O que eu vou ver ali clinicamente, né? Qual é o que eu posso perceber que mudou, que eu sei que eu terminei de raspar todo o tecido de granulação. Opa. Heloísa falou que cessa o sangramento. Exatamente, tá? Então, enquanto estiver sangrando, não pode parar de raspar. Ainda tem tecido de granulação lá dentro, tá? Então, a partir do momento que parou de sangrar, vocês estão enxergando aquele osso branquinho, a superfície do dente também limpa. Aí, beleza, a gente pode passar para o segundo passo, que é para tentar uma formação de inserção conjuntiva longa, tá? Então, aqui, ó, não lembro quem tinha perguntado antes da questão do ácido. O ácido a gente pode mandar manipular, pode comprar da Biodinâmica. É baratinho esse ácido, tá? Acho que não custa R$30. E aí a gente vai aplicar o ácido sobre a superfície radicular. E vamos deixar ali durante 3 minutos, tá? Vai ficar agindo, tirando, né, aquela lama dentinária, aquele cemento que ficou dentro dos túbulos dentinários, tá? Para que a gente dê chance da inserção conjuntiva de novo, tá? Passados 3 minutos, que esses serão os 3 minutos mais longos da cirurgia de vocês, tá? Não passa, parece que não passa. Aí vocês vão lavar. Primeiro vão aspirar, claro, né? Com o sugador cirúrgico. E depois pode pegar uma seringa daquela de 20 ml completa de soro e lavar bem essa superfície radicular, lavar bem o fundo da bolsa periodontal, tá? Então vejam só a diferença do que a gente tem aqui no lado esquerdo do que a gente tem no lado direito, tá? Vê como a superfície do dente e o fundo da bolsa parece que está mais limpo depois do tratamento químico dessa raiz, tá? E aí é só suturar. Só um detalhe, pessoal. A sutura aqui pode ser ponto simples, pode ser ponto colchoeiro, tá? A foto aqui do lado esquerdo foi o pós-operatório imediato suturado e logo depois disso aqui eu fiz uma ferulização, porque devido àquela perda óssea severa, o dente tinha muita mobilidade. E eu falei para vocês que para tentar uma regeneração, né, um reparo da melhor forma possível, nós precisamos de estabilidade do coágulo. Portanto, eu não posso deixar o meu dente movendo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, olha só o pós-operatório de 30 dias. Olha onde é que foi parar a papila. Subiu, né? Com certeza, esse caso vai ficar um black space. E isso passa a ser um problema nosso se a gente não avisa para o paciente. Porque ele chegou assim, ó. Olha lá como tinha papila. Tá? Então, nós temos que avisar que ele não tem suporte, que o resultado esperado é uma migração apical do tecido, justamente para ele poder higienizar com fio dental, com uma escovinha interdental, tá? Então, é importantíssimo que vocês passem, digamos assim, essa culpa para o paciente, porque é ele que está trazendo esse problema, né? Agora, se vocês não avisarem para ele antes de acontecer, ele vai achar que é um erro nosso, tá? Porque o esperado é exatamente isso, migração apical dos tecidos para que o paciente consiga higienizar, certo? Então essa é a cirurgia mais simples que a gente tem para fazer, tá? Ou vai fazer a remoção cirúrgica da bolsa, quando é uma hiperplasia, mas quando é uma bolsa periodontal mesmo, essa é a cirurgia mais simples. Abrir o campo, raspar a superfície do dente, raspar a bolsa tirando o tecido de granulação, aplicar um ácido durante 3 minutos, e aí depois fechar. Tecnicamente não tem mistério nenhum. A parte mais difícil dessa cirurgia, com certeza, é a raspagem periodontal, tá? Agora, pessoal, se a gente quiser uma regeneração, nós vamos ter que avaliar alguns quesitos, como, por exemplo, controle da infecção, largura dos defeitos, número de parede dos defeitos, que a gente já conversou um pouquinho atrás, né? A profundidade desse defeito, a posição da membrana e se eu vou conseguir recobrir esse tecido, tá? Então vejam o esquema, o desenhozinho aqui do lado, como
a gente tem uma membrana, né, vedando a parte gengival da parte óssea. Porque como é que eu vou conseguir uma regeneração aqui? Eu vou depender da proliferação das células mesenquimais indiferenciadas, que geralmente vem do ligamento periodontal, e se transformar em quê? Para formar osso, osteoblasto, né? Formar cemento, cementoblasto e também fibroblasto, tá? Só que as células que vêm da gengiva, lá do epitélio, elas se multiplicam muito mais rápido. Então, se eu não colocar um anteparo, uma barreira seletiva, lembra lá, quando eu estava falando das membranas, que eu falei de permeabilidade seletiva celular, é que é para barrar essas células epiteliais, que se proliferam muito mais rápido do que as células mesenquimais indiferenciadas. Então, se nós não colocarmos uma barreira para dar tempo dessas células se diferenciarem, nós vamos ter uma cicatrização por reparo. E aí vai ser um reparo por inserção conjuntiva longa ou por adaptação ou por epitélio juncional longo, tá? Então isso é muito importante. Visto isso, como conceito, pessoal, olha só, a RTG, que é a regeneração tecidual guiada, ela vem os conceitos de selamento anatômico para proteger o coágulo e barreira, para impedir a invasão dos tecidos adjacentes, foram empregados na periodontia para permitir a regeneração de todo o aparato de suporte do dente, tá? Como a gente já falou, osso, cemento e ligamento. E foi batizada de regeneração tecidual guiada por Niemann e colaboradores em 82, tá? Então, em 82 era só uma barreira para separar os tipos celulares e dar estabilidade para o coágulo, tá? E aí esse é o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, que foi buscada uma regeneração, tá? Esse caso foi cedido para mim pelo professor Ricardo Magini, que é o chefe ali da periodontia da UFSC, né? Foi quem nos formou lá na UFSC. Então, olhem como é antigo esse caso, né? A máquina não era nem máquina digital, pessoal, era aquela máquina de filme ainda, tá? E a mesma coisa, ó, coincidentemente, mais um canino, aqui está sendo sondado, né? Mais uma vez, uma bolsa extremamente profunda, então estava evidente que um tratamento não cirúrgico não seria capaz de resolver o problema, tá? Mas lembrando, né? Todo tratamento que vai ser cirúrgico, ele vai iniciar com uma raspagem a campo fechado. Depois o paciente volta. Então aqui, pessoal, na técnica cirúrgica, é a mesma coisa do outro caso, tá? Não foi feita incisão relaxante, é só a incisão intrasulcular, aqui ao redor dos dentes, soltando as papilas. E elevação do retalho em espessura total, né? Periósteo, conjuntivo e epitélio, tá? Só tem que ficar lá junto do dente o osso. O resto todo o tecido mole tem que vir embora. Então vejam só, logo após a elevação do retalho, olha só como estava sangrando esse tecido, né? Como tinha tecido de granulação. Deixa eu ver o que falaram aqui no chat. Como assim? Ah, tá. Isso aqui era a resposta de antes, né, Heloísa? Isso era de antes, não falaram nada, não. Ah, tá. É porque piscou para mim aqui agora. Deixa eu fechar. Então, beleza. Então, vocês vão abrir o retalho e olha só como fica mais fácil, né? Nesse caso, como ia ser colocado uma membrana, ao invés de ser aberto só a papila da região onde tinha profundidade de sondagem, foram abertas as papilas dos dentes adjacentes também. Porque se eu não quero fazer uma incisão relaxante que vai facilitar essa mobilidade do retalho, eu vou estender horizontalmente a minha incisão envelope. E isso também vai fazer com que eu tenha mais mobilidade do retalho, tá? Sem risco de cicatriz, com um risco menor de deiscência de sutura e por aí vai, tá? Então, quando foi rebatido esse retalho, a gente tem essa visão. E aí, o que vai ser feito? Raspagem e alisamento radicular. Isso é básico. Depois disso, o que vai ser feito? Aplicação de ácido, tá? Para limpar aquela superfície radicular. E aí, por fim, quando nós buscamos uma regeneração, nós temos que colocar uma membrana, tá? Lembram lá que eu falei para vocês daquela membrana de PTFE, politetrafluoretileno?
Essa aqui é um politetrafluoretileno expandido. Na época, ela era da marca Gore-Tex. Hoje, quem comercializa esse tipo de membrana é como é que é o nome da empresa mesmo, Bruna? Que a membrana é a Cytoplast. Agora o nome da empresa me fugiu da É cabeça. a Implacil que está comercializando a Cytoplast. No Brasil, quem vende é a No Implacil. Brasil. Tá? Então, o nome da membrana é Cytoplast. É a mesma coisa que era antigamente essa Gore-Tex. É um PTFE expandido, justamente para ter permeabilidade celular, tá? E esse Y que vocês estão vendo aqui no meio da membrana, pessoal, é um reforço de titânio. É isso que vai fazer com que eu consiga dobrar a membrana e ela fique na posição que eu quero ali para restabelecer o defeito, tá? E aí é a membrana posicionada. Então, lembrando que o conceito de regeneração tecidual guiada, ele se baseia na exclusão celular, mas nós não colocamos nenhum tipo de biomaterial lá dentro, tá? O que vai formar de osso, ligamento e cemento depende apenas do coágulo que ficou por baixo da membrana, tá? Claro que essa já é uma cirurgia mais delicada, né? Imaginem que a membrana tem que passar ali por baixo do ponto de contato para ficar vedando tudo. Ela pode ser suturada ao redor do dente ou não, tá? E aí depois a gente volta na foto aqui do lado direito, o retalho para a posição. Só isso, tá? Qual que é um porém da gente fazer esse tipo de regeneração tecidual guiada, tá, pessoal? Primeiro deles, o custo. Uma membrana dessa, ela vai ter um preço de custo, tá? Do que a gente vai pagar lá para a empresa. Ela vai ter um custo aproximadamente de R$1.000. 800, 700, 1.200, depende do tamanho dela, tá? Então é um custo que a gente tem que passar para o paciente, tá? Então esse aqui é o resultado que a gente vai esperar, além de ser difícil de manusear também, né? Então, ok, aqui está suturado do lado direito e a gente vai para o resultado. Vejam lá, no lado esquerdo, outro detalhe também, outro que é importante falar, outra limitação da técnica, é que é uma membrana não reabsorvível. Portanto, mesmo que tenha dado certo, tenha ficado bonito, o tecido está na posição, nós vamos ter que entrar num segundo momento cirúrgico, rebater esse retalho para tirar a membrana, tá? E isso é feito geralmente 5 a 6 meses após a cirurgia de regeneração tecidual guiada. Tá? Então tem essa desvantagem, ela não é reabsorvida pelo organismo. Tá? Então voltando aqui para a parte clínica, a primeira foto é a nossa foto inicial com a profundidade de sondagem. A segunda foto é no pós-operatório de 6 meses, onde a gente pode ver que ainda tinha profundidade de sondagem, né? Diminuída ali, tá batendo nos 5 milímetros, mas ainda tinha, tá? E aqui é um controle, agora eu não me lembro de quanto tempo, mas essa foto aqui já foi da época que eu estava no mestrado, tá? Mas já é um controle bem depois. Que como é que esse organismo respondeu? Recessão do tecido marginal. Então agora ali tem profundidade de sondagem, pessoal, deve ter 3 milímetros. Isso quer dizer que eu ganhei inserção? Não, o tecido migrou apical, tá? E é o que vocês vão ver aqui no raio-x, tá? Então, o raio-x inicial, que vocês devem lembrar lá do início da aula, quando a gente estava falando de bolsas intraósseas. Então, vejam como era um defeito vertical, não era muito estreito, ele era um pouco largo, tá? Mas era um defeito de 2 paredes, né? Lembrando aqui, pessoal, esqueci de chamar a atenção de vocês isso aqui, ó. É um defeito de 2 paredes, ó. Eu não tenho a vestibular e não tenho a da distal do canino, encostada no canino, né? Eu vou ter a outra parede distal e a palatina, tá? Então, um defeito de 2 paredes, portanto, regenerável. Um defeito vertical de 2 paredes. Não tem uma previsibilidade excelente, mas olhem só, no raio-x, após 6 meses, olha só o resultado. Conseguem ver ali o quanto ganhou de tecido ósseo e não foi feito nenhum enxerto. Então, a regeneração tecidual guiada, ela parte do princípio
da exclusão celular, tá? E aqui depois o último raio-x da direita já de anos depois, como esse tecido se manteve na posição, tá? Porque nós demos condições para o paciente higienizar agora, tá? Não tem mais aquela bolsa periodontal, certo? Entenderam essa parte de regeneração tecidual, que é colocado uma membrana para excluir as células e o coágulo que vai fazer a função, o coágulo que vai fazer as células lá se multiplicarem, se diferenciarem em osteoblasto, cementoblasto, fibroblasto. Certo? Podemos pular agora para a regeneração óssea guiada. Tá, vamos lá. Então, a regeneração óssea guiada, ela é muito parecida, o conceito é muito parecido com a regeneração tecidual guiada, tá, pessoal? Então, ele vai se basear no quê? Na criação de um espaço segregado para invasão de vasos sanguíneos e células osteoprogenitoras, protegendo a reparação óssea contra o crescimento de tecidos não osteogênicos, que possuem velocidade de migração maior que as células osteogênicas, tá? Conforme a gente já tinha visto anteriormente. Então, olhem só esse caso. Mais um canino, tá? Com profundidade de sondagem grande. Então, nós vamos começar com terapia não cirúrgica. Vou bater sempre nessa tecla para vocês não esquecerem, tá? Porque depois chega lá na clínica, vocês vão sondar o paciente, ver uma bolsa dessa, vem todo mundo correndo com o olhinho brilhando para já querer operar o paciente, tá? Mas primeiro a gente vai raspar normal, campo fechado. Feita a raspagem a campo fechado, aí a gente vai agendar o procedimento sem problema, tá, pessoal? Vocês vão ver que vão, se tiver indicação do caso, vocês vão operar sim, tá? Seja na 6ª fase, na 7ª, hora que começar a integrada, mas vão fazer, com certeza. E aí, olha só, mais uma vez foi feita a incisão intrasulcular, descolamento do retalho em espessura total, e vejam como esse defeito aqui, ele é mais estreito, tá? Então, portanto, mais previsível do que o defeito do caso anterior, tá? Visto isso, pessoal, aqui a regeneração óssea guiada, nós vamos trabalhar com biomaterial também, tá? Eu vou colocar um substituto ósseo para ele servir de arcabouço, para ele fazer a osteocondução dessa formação óssea. E, além disso, diferente do caso anterior, aqui ó, do lado esquerdo, vocês podem ver que eu estou utilizando outra membrana. Não é mais uma membrana de PTFE. Nesse caso, eu estou utilizando uma membrana reabsorvível, tá? De origem bovina. Por quê? Porque eu vou fazer com que a minha regeneração seja toda reabsorvível. Eu não vou precisar de um segundo momento cirúrgico para abrir aquele retalho e correr risco de descer de novo o tecido mole. Beleza. E aqui é o resultado. Olha só. Está um pouco escuro, mas vejam se vocês conseguem enxergar ali no canino, pessoal, na mesial do canino, que a bolsa periodontal no raio-x, ela está mais ou menos lá no terço apical. Aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês. Estão vendo aqui mais ou menos a bolsa? Conseguiram ver? Aqui, ó, eu estou traçando com o mouse. Bem, pessoal, olha aqui o defeito. Agora sim. Beleza. Pensei que não tinha ninguém aqui comigo mais. Tinham tudo ido pro bar já. Se bem que tá tudo fechado, né? Mas pensei que já tinham me abandonado. Ó, então, aqui tá o defeito periodontal, tá? E olhem só, após a nossa regeneração, após a cirurgia, né? Ó, outro passo importante também. Isso era como o paciente chegou, tá? Depois da cirurgia, olha só a região de papila. Olha o black space que ficou. Por isso que eu falo para vocês que é importantíssimo que a gente avise para o paciente, porque se vocês não avisarem, ele vai achar que foi um erro de vocês, tá? E na verdade aqui a gente só está facilitando a higiene dele, né?
e o raio-x. Olha só quanto osso formou. Tá? Claro, era um defeito vertical, bem estreito, e a gente ainda ajudou essa formação óssea com o biomaterial, tá? Mas olhem a diferença de como era, né, com a bolsa até aqui embaixo, e de como ficou, né? Então, praticamente isso tudo aqui, ó, foi reconstruído. Então, melhorou a profundidade de sondagem, com certeza ele vai conseguir manter higienizado, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns casos para vocês também aqui, que vocês vão encontrar depois nesse folheto que eu deixei lá no AVA para vocês. Então aqui são mais alguns defeitos onde foram feitas regenerações ósseas guiadas, tá? Onde foi feita a associação da raspagem a campo aberto, como vocês podem ver aqui, tá? Olhando aqui para o lado esquerdo, vejam um raio-x como tinha um defeito periodontal, tá? Era um defeito raso, mas não era um defeito largo, portanto, tinha boa previsibilidade. E aqui, o autor desse caso clínico, veja como ele optou por fazer incisão relaxante, para ter acesso realmente ao defeito. Eu não faria, tá, pessoal? Ainda mais por se tratar de uma região anterior, tá? Que independente do paciente ter sorriso alto ou sorriso baixo, eu vou preferir fazer uma incisão envelope em mais dentes, vamos supor, ele poderia ter feito incisão soltando as papilas de canino a canino, tá? Mas eu não teria feito essa incisão vertical, mas isso é preferência do operador, né? Então aqui está sondando o defeito, olhem ali, tinha aproximadamente uns 5 milímetros de profundidade, 4 a 5 milímetros. Na terceira foto já foi colocado o biomaterial, tá? Esse biomaterial aqui é um biomaterial suíço de origem bovina, tá? Chama BIOS. Depois disso, não adianta eu colocar o biomaterial e não separar os tipos celulares, né? Lembrando que para a gente formar osso, eu tenho que separar as células que se transformam em gengiva das células que se transformam em osso, cemento e ligamento, né? Então ali, estão vendo bem no meio, entre os dois incisivos, um pedaço de membrana de colágeno também, tá? Para cobrir todo aquele enxerto que foi colocado e depois suturado. Aqui no canto direito, vocês podem ver o controle radiográfico, tá? Como foi regenerado esse tecido, tá? Só que tudo isso tem um custo, pessoal, tá? Não adianta a gente pensar que dá para salvar todos os dentes ou dá para regenerar todos os tecidos. É mais difícil a gente conseguir isso na faculdade, que vocês façam isso na faculdade, porque o biomaterial, por mais barato que ele seja, vai gerar um custo para o paciente. O nosso paciente na faculdade, ele é de baixa renda, né? Infelizmente. Mas às vezes, dependendo do paciente, a gente consegue. Se não conseguir pagar, aí a gente vai fazer apenas a raspagem a campo aberto, tá? BIOS é bem caro, né? Sim, ele é bem caro, tá? Eu trouxe o caso aqui reabilitado com o BIOS, porque foi a Geistlich, que é a empresa que comercializa o BIOS, ele tem esse folheto bem informativo sobre regeneração periodontal, tá? Então eu tirei uns casos de lá para ajudar a ilustrar a aula também. Vamos supor, só o BIOS vocês vão pagar em 0,25 gramas, tá? Que era mais que o suficiente para preencher esse defeito, vocês pagariam em torno de quase R$400, só o osso. A membrana, mais 400, R$500. Então, é uma regeneração que sai de custo para o paciente 1.000. Já a regeneração que eu mostrei no caso anterior para vocês, que eu fiz, e que era um paciente da universidade, na época, foi com biomateriais nacionais, tá? Então, essa membrana aqui chama Genderm. Ela vai custar em torno de R$130, então bem mais barata que a BioGuide. E esse osso aqui chama G-Mix, que é da Balmer. Também vai custar uns R$140, R$150, tá? Mas hoje a gente consegue fazer... Sim, eu ia falar agora disso, tá, Matheus? O NanoSint é o enxerto que eu uso atualmente, tá? Para tudo, regeneração periodontal, levantamento seio maxilar, preenchimento de gap ao redor de implantes, tá? Para quem não sabe,
O NanoSynth é da FGM, né, que é aqui de Joinville. E eu sou consultor da marca também. Então, eu tenho uma experiência bem legal com o NanoSynth. A gente já vem utilizando ele estamos em 2020, pelo menos aí uns 3 anos e meio, com resultados bem legais. Só que a diferença do NanoSynth, Matheus, isso é uma aula para disciplina de implanto, tá? Depois vocês vão ter essa aula adequadamente, mas só para o pessoal entender. Esses dois que eu mostrei aqui na aula são biomateriais xenógenos, que são de origem bovina. O NanoSynth, ele é um material sintético, tá? Produzido em um laboratório. Então, as características dos biomateriais são um pouquinho diferentes, tá? O NanoSynth acaba formando osso mais rápido porque ele tem 2 compostos, 2 fosfatos diferentes, que é a hidroxiapatita e o beta-TCP. Então, a hidroxiapatita é igual a esse biomaterial xenógeno aqui que vocês estão vendo. Ela serve para manter o volume de arcabouço. E o beta-TCP do NanoSynth, ele remodela rapidamente, dando espaço e sinalizando para a produção de novo osso naquela região, tá? Mas está perfeita a indicação do NanoSynth também. E é um biomaterial com custo bem mais reduzido. O preço dele original, acho que é 280 a grama, né? Não 0,25. Então, imaginem que 1 grama do NanoSynth é mais barato do que 0,25 do BIOS, tá? Mas isso a gente se encontra daqui a 2 semestres na disciplina de implanto para discutir sobre esses biomateriais todos. Deixa eu voltar aqui. Então, feito. E essa aqui é a situação clínica após 3 anos, tá? Então, vejam a estabilidade ali dos tecidos e depois o controle após 7 anos, tá? Porque a gente sabe, onde tem crista óssea, tem gengiva, tem papila, tá? Então, como foi conseguida toda a regeneração, o resultado esperado é estabilidade em longo prazo, tá? Mais um defeito que eu tirei daquele folheto, pessoal, vejam aqui. Como o paciente já tinha recessão, tá? Por que ele tem recessão? Se vocês forem olhar a primeira foto ali, por que ele teve a recessão, né? De um lado, ele tem papila e do outro não. Porque se vocês forem olhar um raio-x, que é a foto aqui do meio, na mesial ele tem crista óssea, portanto, manutenção da papila, e na distal ele tem um defeito periodontal, tá? E aí vai, com certeza, perder também a papila, tá? Então, a técnica cirúrgica vocês já sabem, né? Incisão intrasucular, descolamento em espessura total, para acessar o defeito periodontal. Com a cureta de Goldman-Fox, vocês vão remover o tecido de granulação, tá? Pode ajudar com uma gaze também. E com as curetas de Grace e Mini Grace, vocês vão fazer a raspagem e alisamento radicular, certo? Depois disso, nesse caso, mais uma vez, foi preenchido com uma combinação de osso autógeno com biomaterial, tá? Com o BIOS, que é xenógeno. Importante aqui, pessoal, hoje em dia, a gente pode trabalhar só com biomaterial, tá? Principalmente para defeitos pequenos desse, né? Vocês estão vendo aqui que é um defeito de 3 paredes, certo? Ele tem a parede palatina, a distal e a vestibular. Então, o defeito de 3 paredes é um defeito muito previsível para a regeneração, tá? Então, aqui poderia ter sido só o biomaterial, não precisa coletar o osso autógeno do paciente, tá? E também a colocação de uma membrana por cima desse biomaterial para separar os tipos celulares que vocês já sabem, tá? Suturado, e aqui na foto do lado direito, o aspecto tomográfico pós-cicatrização do defeito. Então, deixa eu ver aqui, não. Olhem só como é que era o raio-x, né? Aquele defeito vertical, um pouco largo, mas a parte boa desse defeito é que ele tinha 3 paredes, tá? Então, o coágulo e o biomaterial tiveram boa estabilidade e por isso aqui no raio-x do lado direito, vocês vão ver que formou osso até onde tinha a crista óssea, tá? Não adianta a gente querer ganhar e deixar igual ao outro lado. Não, isso não vai acontecer, tá? A gente vai ganhar osso até onde
está o pico da crista óssea desse dente, tá? Além disso, só extraindo o dente, tá? Mais um caso, olhem só esse defeito aqui. Como é um defeito amplo, né? Vertical, na diagonal, mas quase que não tinha parede, né? Então ele já perdeu a parede vestibular e a parede em contato com o dente, certo? Na mão de muita gente, pessoal, esse dente seria extração. Extração, preenchimento do alvéolo, aguardaríamos 4 a 5 meses para depois instalar o implante, tá? Hoje, na minha mão, eu também não sei se eu salvaria esse dente, tá? Pensando como implantodontista. Porque é muito investimento, tá? Seja financeiro ou de tempo, num dente que já está bem abalado periodontalmente, que ele está numa posição ruim, né? Vejam um apinhamento, que vai dificultar também a higiene posterior desse paciente, tá? Então a gente tem que pesar, botar na balança. Será que vale manter ou é melhor eu extrair, fazer um enxerto e depois colocar um implante na posição tridimensional adequada, tá? Então isso hoje os implantes estão com estão muito mais acessíveis, né? Então às vezes é melhor a gente extrair do que manter. Nesse caso, o resultado foi legal, eles resolveram manter, tá? Então aqui foi preenchido com osso autógeno, tá? Depois coberto com biomaterial xenógeno e mais coberto com uma membrana reabsorvível, tá? Essa membrana BioGuide é uma membrana de colágeno reabsorvível também, tá? Ela vai reabsorver em torno de 120 dias, 4 meses, tá? E depois suturado. E olhem só o resultado. Então, mesmo num defeito difícil, né, considerável, eles conseguiram uma boa regeneração, tá? Todo mundo tá vendo ali, né, como era o raio-x, aquele defeito vertical, diagonal, né, amplo, e depois da cicatrização, tá? Então, olhem só aqui à direita, 6 anos depois, como tá o raio-x está igualzinho à radiografia pós-operatória, tá? Ou comparem com a do meio aqui, que tem 12 meses, tá? Isso é estabilidade. A gente tem que buscar uma técnica cirúrgica, pessoal, seja através do reparo, seja através da regeneração, que nos dê estabilidade tecidual, tá? E que dê condições do paciente higienizar também, tá? Mais um último caso aqui para vocês. Mesma coisa, profundidade de sondagem alta, né, grande, 14 milímetros aqui, ó, que está sendo descrito. O raio-x, a gente consegue ver uma bolsa. Vamos lá, lembrar. Essa é uma bolsa o quê? Intraóssea, né? Uma perda óssea vertical. Então, eu vou ter que avaliar quantas paredes restaram, tenho que avaliar largura do defeito, altura do defeito, tá? Para a gente pensar no que fazer. Nesse caso, mais uma vez, incisão intrasulcular, descolamento total do retalho e regeneração do defeito, tá? Claro que antes de regenerar, a gente tem que remover todo o tecido de granulação e fazer raspagem e alisamento radicular, tá? Feito isso, olhem só, foi colocado o biomaterial, tá? O osso xenógeno coberto por uma membrana. Após 1 ano, pessoal, olha só a profundidade de sondagem aqui. 5 milímetros, tá? E olhem o raio-x. Como formou o osso, tá? Então isso é importante, porque se eu tenho osso, eu não vou ter a profundidade de sondagem. O que eu trouxe aqui para vocês, para a gente terminar a aula, essa parte teórica, e vocês vão lá para o AVA para responder as perguntinhas, eu vou ficar no chat disponível para quem tiver alguma coisa, alguma dúvida. Eu trouxe esse artigo, pessoal, que fala da raspagem e alisamento radicular versus, comparando, né, as cirurgias periodontais, tá? Para periodontite crônica. Então, olha a conclusão deles, tá? Isso aqui eu trago porque muitas vezes vocês ficam ansiosos para operar o paciente e nem sempre está indicado, tá? A conclusão deles foi que os procedimentos de raspagem a campo aberto conservadores, né, somados a raspagem e alisamento radicular,
nem sempre oferece vantagem comparado à raspagem a campo fechado em periodontites leves ou moderadas, tá? Para periodontites severas, aí sim, tá? Esses procedimentos cirúrgicos conservadores parecem ter um bom resultado, desde que o cirurgião dentista, o profissional que está realizando o caso, ele esteja preparado para cirurgias complexas, tá? Porque às vezes a gente abre um retalho e encontra coisas que a gente não estava esperando, tá? Se bem que com a tomografia, né? Com as tomografias está cada vez mais fácil, tá? Então esse artigo aqui, pessoal, foi para como a aula era mais cirúrgica, né? Aí vocês ficam com vontade de operar, era para trazer. Espera aí, pé no chão, vamos primeiro raspar, raspagem, alisamento, campo fechado, porque nem sempre a raspagem a campo aberto ela vai ter algum benefício, tá? Isso para vocês gravarem. Visto isso, nós vamos para terapia periodontal de suporte. Então, nós passamos da fase do diagnóstico, da terapia não cirúrgica, da terapia cirúrgica, tá? E agora, a gente tem que passar para a terapia periodontal de suporte, né? Que a terapia periodontal de suporte, ela pode entrar direto depois da terapia não cirúrgica ou pode entrar depois da terapia cirúrgica, tá? Ó, então voltamos lá para aquele nosso esquema. Então, passamos a fase de tentar salvar o dente, né, de regeneração, e aí nós vamos para a fase de terapia de manutenção. Que é isso? O que é isso? Controle de placa, tá? E reavaliação dos níveis clínicos, né? Sangramento à sondagem, nível clínico de inserção, profundidade, sondagem, perda óssea. Tudo isso nós vamos reavaliar, tá? E esse paciente vai retornar ao nosso consultório dependendo da magnitude da doença dele, né? E dependendo da qualidade da escovação dele em casa também. Então, a terapia periodontal de suporte, ela consiste no quê? Consultas periódicas, que dependendo do caso, pode ser de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 4 em 4, né? Paciente que é paciente periodontal, não aquele paciente nosso que vem de profilaxia de 6 em 6 meses. O paciente periodontal, ele deve estar no consultório de vocês no máximo de 4 em 4, para que vocês controlem realmente, tá? E essa diferença de tempo de consulta vai depender da avaliação do risco, tá? E também do quanto esse paciente vai higienizar em casa, né? Por isso que a gente tem que sempre fazer o reforço das orientações, tá? Para não deixar o nosso paciente relaxar, tá? E aí nessas terapias periodontais de suporte, nós vamos avaliar se ele segue na terapia periodontal de suporte e volta daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, ou se ele volta para um tratamento não cirúrgico ou até mesmo para um cirúrgico, tá? Então, essa terapia aqui, pessoal, muitas vezes é o que mantém o consultório cheio de vocês, tá? Raspagem, profilaxia, que são procedimentos tranquilos, quando ele está na terapia de suporte, é o que mantém a agenda de vocês cheia, tá? Então, esse é um paciente bem legal da gente tratar. Lembrando, né, que a gente vai começar a dar anamnese, exame clínico, raio-x, o diagnóstico, que vocês não podem esquecer, tá? Estudem isso aí. Não é estudar para a prova, tá, pessoal? É estudar para a vida de vocês, tá? Quem sabe periodontia vai se dar bem em todas as outras disciplinas ou todas as outras áreas da odontologia, né? A periodontia é base. Então, no diagnóstico a gente vai ver se é saúde ou se é doença, se é gengivite ou se é periodontite. E aí a gente vai para a promoção de saúde, né? Raspagem, alisamento, vamos fazer não cirúrgica ou cirúrgica e sempre reavaliando para manutenção. Ou se a gente vai para cirurgia periodontal ou para manutenção, tá? Isso é bem importante. Esse ciclo sempre vai estar aberto de promoção de saúde, reavaliação, manutenção ou cirurgia, tá? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje das técnicas cirúrgicas. Sei que vocês estão começando ainda, né? Devem estar começando a parte de extrações também, então, às vezes, os nomes dos retalhos, o tipo de incisão, se é descolamento parcial, descolamento total, foge um pouco
das nomenclaturas que vocês conhecem, tá? Mas isso é para vocês terem noção, tá? O mais importante é a gente saber indicar o procedimento. A técnica propriamente dito, a gente vai estar junto aí durante o semestre e quando chegarem as clínicas também, para executar junto com vocês, tá? Isso são procedimentos que geralmente a gente acaba fazendo na especialização, tá? Mas a nossa equipe vai liberar para vocês também durante a graduação, desde que mereçam, né? Façam um plano de tratamento, o diagnóstico correto, tenham o material e aí a gente vai se aventurar nessa juntos. Certo? Então, seguinte, pessoal, a aula eu vou encerrar por aqui, vou encerrar aqui no Zoom a aula e lá no AVA tem 5 questões para vocês. São bem fáceis. Quem prestou atenção vai matar direto a questão, tá? E aí tem que responder por lá. Qualquer coisa eu vou estar no chat para ajudar vocês. Pode falar, Danusa. Danusa? No número de paredes dos defeitos? Eu vou voltar lá no esqueminha para ti. Ó, deixa eu só fechar o bate-papo. Ó, isso é bem importante, tá? Porque o tipo de defeito, ele vai influenciar na previsibilidade da nossa cirurgia. Então, às vezes, num defeito que ele tem baixa previsibilidade, não adianta a gente investir num material se eu acho que o resultado não vai ser bom, tá? Então, nós vamos avaliar algumas coisas no defeito. Primeiro, a altura, né, do defeito. Quão alto ele é, quão profundo ele é. A segunda coisa que nós vamos avaliar, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, então, a primeira vertente que a gente vai avaliar é a altura, profundidade do defeito, tá? Se ele é profundo. Lembrando que defeitos profundos também me dão mais nutrição, tá? Desde que ele não seja muito largo. Então, a segunda coisa que eu vou avaliar é a largura deste defeito, tá? Claro que dentro disso nós vamos avaliar quantas paredes tem esse defeito, tá? Então, vê aqui, ó. O defeito de uma parede, Danusa, ele só restou uma parede aqui, ó, a parede distal. Tanto a vestibular, quanto a palatina, quanto a crista óssea que estava encostada no dente, ele foi embora, tá? Então, o defeito de uma parede, só me resta uma parede, tá? Para dar estabilidade ao coágulo, para me dar, ser uma fonte de células e por aí vai. O defeito de duas paredes, ele tem duas paredes, tá? Então, o próprio nome já diz. Aqui no exemplo, tá vendo que ele tem a parede da palatina e a parede distal. Falta a crista óssea adjacente ao dente e a tábua óssea vestibular. O defeito de 3 paredes, ele vai ter vestibular, lingual e a distal. Ele só perdeu essa que está relacionada ao dente, tá? Então, vamos imaginar que quanto mais paredes tem o meu defeito, mais estável vai ficar o meu coágulo e mais previsível é a minha regeneração, tá? Ficou claro agora? Ficou, professor. Obrigada. Beleza. Então, pronto, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar lá no chat também, tá? Se alguém tiver, não souber encontrar lá onde é que estão as perguntas, também me chama no chat que eu tento ajudar vocês, tá? Certo? Obrigado pela atenção de todos e estou aguardando vocês lá no chat para terminar aquelas perguntinhas para fixar na memória. Lembrando que esse foi um pedido de vocês, hein? Da aula do Jorge. Então, caprichem lá. Boa noite.